Bom dia, gente. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, né? Hoje é domingo, 23 de agosto de 2026. Gente, quem puder, deixa o like, tá? Hoje o Senhor me exortou com uma palavra sobre paternidade, tá? Deus Pai versus o pai da mentira. Em João, no capítulo 8, vou começar aqui do versículo 41, né? Depois eu vou pular, né? Lá para frente. No capítulo 8, a partir do versículo 12, tem um discurso ali sobre a missão de Jesus, tá? Os fariseus tentando pegar Jesus mais uma vez, né? A vida deles foi passar tentando pegar Jesus ali, quebrando a lei. Jesus não quebrou a lei. Jesus cumpriu a lei, tá? Começa já por esse embate aí, que há muita discussão. Ah, Jesus quebrou a lei, Jesus quebrou a lei do sábado, Jesus não quebrou a lei mosaica, né? Que é o Torá deles hoje, até hoje lá. Jesus não quebrou a lei, ele cumpriu a lei, ele se fez homem, carne, para morrer e redimir nós do nosso pecado. Ele veio para cumprir a lei, porque ninguém conseguia cumprir as leis. Mas enfim, aí os fariseus estavam ali tentando pegar ele sobre a quebra da lei mosaica, né? Eles não tinham o que fazer, né? Ficavam procurando pecado em Jesus, então vamos pegar ele pelo pecado de quebrar a lei. Mas aí eu vou começar aqui a ler a partir do versículo 25. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo, que desde o princípio disse, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro e o que me dele tem ouvido, e isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhe falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e de nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. E aquele que me ensinou está comigo, e o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui nesse contexto, era um embate sobre que eles questionavam, né? A lei mosaica sobre Abraão, né? Pai de Abraão, né? Porque Abraão é na galeria do pai da fé, né? Mas isso é assunto para outra questão, que eles exaltavam muito ali Abraão. Aí vamos lá para 42. Nesse contexto aqui, eles estavam questionando a paternidade de Jesus, né? Porque na lei judaica, Abraão era conhecido como o pai, né? Pai Abraão. Até hoje lá tem o tratado de paz é sobre a lei abraânica, né? O tratado abraânico. Aí vamos lá para o versículo 42. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. No 43. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não poderia ouvir a minha palavra. Vós tendeis por pai o diabo, e quereis satisfazer aos desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se formou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio fazer. É mentiroso e o pai da mentira.
Gente, nesse contexto aqui, Jesus está falando sobre ele, sobre Deus, Deus Pai, que está falando que ele veio para agradar o Pai, porque o Pai havia ele enviado. Apesar de João nos mostrar Jesus como Deus encarnado, ele veio, né? É a Trindade, né? Ele veio como forma de filho em morte de cruz. Então ele estava debatendo ali com os fariseus, né? Se a gente voltar um pouquinho antes, tudo começou lá pelo o contexto que eles estavam querendo apedrejar a mulher adúltera, né? E Jesus, esse contexto de quebrar a lei. E Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí, se você ler o texto, vai ver que fala desde os mais velhos até os mais novos foram soltando as pedras. Por que ele fala desde os mais velhos? Porque os mais velhos tinham mais pecado que os mais novos. Claro, tinha mais vivido, né? Mais tempo de vida, né? Então, é, aí nesse contexto da mulher adúltera, Jesus poderia apedrejar ela, porque estava na lei mosaica para apedrejar. Poderia. Ele poderia apedrejar ela, porque ela foi pega em adultério. Mas aí entra um monte de fator. Por que que ele não fez isso se ele era santo, né? Se ele era Jesus, se estava na lei? Ele não fez pelo simples motivo. Pela própria lei, tinha que ser os dois apedrejados. Ela e o homem com que ela foi pega. A Bíblia não relata quem é esse homem. E outra coisa, quem a acusou primeiro tinha que atirar a primeira pedra, que no caso dá a entender que foi o marido dela, né? Então, Jesus já não era o primeiro a tirar a primeira pedra. Ele não era nada dela, né? Então, assim, então eles tentavam pegar Jesus de todo jeito ali naquela armadilha de que Jesus tinha quebrado a lei, esse contexto todo. Aí nesse versículo aqui ele fala assim, vocês não entendem, por que vocês não entendem o que eu falo? Porque vocês não me seguem, né? Vocês não conseguem entender a minha palavra, porque vocês têm como pai o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Aqui Jesus declara que o diabo é o pai da mentira. Foi a única atributo que Deus atribuiu a Satanás aqui na terra, é a mentira. Ele é o pai da mentira. Em João 14, no mesmo Evangelho de João, no 14, no versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 10, um pouquinho atrás, um versículo tão famoso, né? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância. Esse versículo aqui, a igreja detonou ele, viu? Desse abundância aí, falando que todo mundo ia ser próspero. Mas vamos deixar isso para lá, né? Então, esse perigo de pegar versículo, isolar versículo, é tirar ele fora do contexto ali, né? Gente, isso é um perigo. Tem que saber por que que Jesus está falando aquilo, em que situação. Eu tenho esse entendimento. Eu não estou aqui para julgar os outros, não, né? Então, a abundância nem sempre é prosperidade. Abundância é saúde, é alegria, é paz, é um monte de coisa. É abundante, é grande, né? Mas enfim, vamos deixar isso para lá. O que eu quero dizer aqui? Que eu vejo na atualidade hoje, né? A gente tem que trazer tudo para o nosso tempo contemporâneo, tá? Eu gosto de mergulhar ali na história, ali de me pôr ali no tempo, ali no meio da discussão, para entender, porque a Bíblia é assim, a gente tem que ler e entender ela, tá? A gente tem que separar pelo nosso contexto, pelo nosso caráter, pela nossa dinâmica. Então, nem sempre uma palavra vai falar com a gente, nem sempre vai falar aquilo que está passando no fundo da alma da gente, tá? Mas no contexto, é só eu começar a falar que começa a me dar chilique, é assim mesmo, viu? No nosso contexto aqui contemporâneo, eu vejo a paternidade,
né? Um grande problema, né? É quesito de paternidade mesmo, de pai. Eu vejo a sociedade numa omissão muito grande. E atualmente até a maternidade, viu? Está sendo violada. Isso é violação. Isso é violação. Pai e mãe é prioridade na vida dos filhos. É só para deixar bem claro aqui. Jesus ali, ó, era o Deus encarnado, mas ele falava ao Pai que tinha enviado. Então a paternidade é uma coisa muito sagrada. E o povo hoje, diversas mentiras que estão sendo disseminadas aí no mundo, sabe? Tem coisas assim que é absurda, né? Vamos pôr numa situação, vou expor aqui uma situação de divórcio, de separação. O casal ali se divorcia, na maioria das vezes, o que o pai faz? O pai imediatamente para de dar pensão para os filhos, para com o sustento, e é sustento para o corpo, né? Ele para ali com aquele sustento do filho, ali na manutenção do filho. Eu já nunca vou entender essa lei de ser só 30% uma pensão alimentícia, mas, né? Quer dizer, a criança fica com, ou as crianças, porque não importa o número de filho, fica com 30% e o pai fica lá com 70% do salário, né? Mas não fui eu que fiz a lei, né? Nossas leis estão sempre sendo feitas para cobrir uma falha da outra, né? Então é um contexto muito sarcástico, né, de lei sobre o Brasil. Mas enfim, a maioria dos casais se separa, a primeira coisa que faz para de dar o sustento. Os que dão. Isso aconteceu comigo, acontece com um monte de gente. Saem, tem gente que pede para ser mandado embora, tem gente que sai da empresa, tem gente que não vai mais trabalhar, tem gente que fala, ela tem que entender, eu tenho que me ajeitar na vida. Sim, ô filho, e teus filhos? Como é que fica? Vai ficar para a mulher sozinha sustentar? Né? Mas, enfim, a gente chegou a um ponto tão crítico que até as mães estão omissas, né? Mas eu não vou entrar nesse critério, não. Mas o que eu quero dizer? Que esse contexto todo de mentira é criado através de Satanás. Leis satânicas. Mas é lei satânica. Gente, tem leis no Brasil que é satânica. É coisa do cão. Se você parar para analisar, eles embutem ali a sociedade como é que fala? Numa narrativa, num contexto, gente, que não é humano, é desumano. Pode estar sendo humano para um, mas é desumano para outro, né? Eu acho que toda a gente tem que trazer para o nosso parâmetro da nossa vida atual. A gente tem que se basear assim nas escrituras, mas nós não estamos no céu. Nós estamos vivendo aqui na terra. Nós estamos vivendo aqui ainda. Esse mundo aqui foi entregue ao diabo. Por isso que ele deita e rola aqui em cima de todo mundo. E as pessoas não percebem, sabe por quê? Porque as pessoas é manipulada por narrativas, por mídia. Olha, é uma gama. É regida pelo coração. Aí eu senti. Gente, para de tonteira. Eu tenho dia que eu sinto vontade de ficar deitada numa rede, numa praia ensolarada, tomando água de coco o dia inteiro. A gente pode fazer isso? Vamos falar a verdade, a gente pode? Não pode. A gente tem um monte de obrigação, sabe? A gente não pode. Para você construir uma vida, para você viver uma vida boa, especialmente voltada só para você, você não pode casar, você não pode ter família, você não pode ter nada. Você tem que trabalhar, ter muito dinheiro para poder se manter. Porque mesmo assim, aqui é necessário o trabalho,
sabe? O trabalho, a manutenção, para você poder ficar lá o dia inteiro de boa, de papo pro ar. Então, nós temos obrigações, sim, aqui na Terra. E os pais e mãe têm obrigação sobre os filhos, sim. São autoridade, eu já falei já aqui no outro vídeo. Deus criou o mundo, ele não criou o mundo ali e pôs Adão e Eva para que eles vivessem só os dois ali. Foi para constituir família. Tanto que quando fala aqui que Satanás é desde o princípio, no contexto ali de Adão e Eva, eles pecaram porque desobedeceram a Deus, não foi porque eles comeram o fruto. Deus deu ordem para não comer porque era o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas foi a desobediência. E nós estamos carregando esse contexto de pecado até hoje. A gente já nasce com o pecado adâmico. Sabe por quê? Porque a gente não quer obedecer a Deus. A gente não quer obedecer os princípios de Deus. Aí vai lá, eles são expulsos do paraíso. Põe eles para fora, porque o paraíso é um mistério, né? Se ainda tem, se ainda não tem, não sei. Aí lá, o que acontece lá entre Caim e Abel? Caim matou Abel por inveja. Você vê ali que é o primeiro homicídio ali dentro do contexto de família. Já começa ali, logo do começo. Por quê? Por conta do pecado que entrou. Né? Então vai falar que o Satanás não governa esse mundo? Governa sim. E governa pessoas. Né? Governa pessoas. Você lê a história todinha da Bíblia desde lá, você vai ver as pessoas sendo envolvidas nas artimanhas, nas mentiras de Satanás. E no quesito de paternidade ali, eu exorto muito as mulheres. Eu não sei se hoje está sendo assim, mas eu lembro muito bem que na minha época, que eu era mais nova, na minha geração, né, a gente teve o contexto de educar os filhos, de criar os filhos. E houve-se uma narrativa muito enganosa ali. Meu filho é homem e ele pode fazer tudo. Não pode não, filha. Seu filho não pode fazer tudo, não. Eu tive 3 filhas mulheres e 1 homem. Eu sempre falei pro meu filho, o que você não quer que faça com as suas irmãs, você não faça com as filhas de ninguém. Vamos parar com essa tonteira. Ele tem que respeitar. Se a mulher não serve para ele, sai, se afasta dela. Esse negócio, de estar transando, não sei se é filho meu. Eu falava pro meu filho, o dia que aparecer uma menina grávida aqui, eu não quero saber se é seu ou se não é. Eu ponho dentro de casa, você vai trabalhar e vai dar pensão. Porque eu não mandei você se envolver. Para isso existe namoro, para isso existe conhecer as pessoas. Aí tá, hoje eles vão, namoram, do nada já fazem um filho, aí a criança nasce, e aí depois eles não querem ter a manutenção com a criança, porque ele tem que se ajeitar primeiro. Aí ele tem que se arrumar primeiro na vida. E o filho que tá aí? Como é que fica a criança? Enfim, aí no meu contexto lá, as mães falavam, gente, eu odeio essa frase que falavam, prenda suas cabritas que meu bode tá solto. Eu tinha vontade de dar na cara das mães que falavam isso. Meu filho homem pode fazer tudo. Essa cultura machista, imbecil, sabe? Que isso vem de lá de trás. Essa cultura tosca. Meu filho pode tudo. As mães das meninas que se virem e cuidem delas, que prenda elas. Gente, isso é a mesma coisa que falar pra mulher, vocês têm suas filhas, vocês botam um cinto de castidade nelas, porque o meu filho tá ali, o garanhão tá ali, catando todas. Vou falar, viu, só por Deus, as coisas que a gente ouve. Mas enfim, o que acontece nesse contexto? Tá um monte de gente aí frustrada, até da minha própria geração. Eu não conheci pai. Meu pai foi ausente. Meu pai não foi presente. Gente,
Pai e mãe é princípio bíblico. Princípio bíblico. Não é porque não deu certo com a mãe que você deixa de ser pai. Não é porque não deu certo que você deixa de ser mãe. Vocês estão largando o filho para o Estado tomar conta. Por isso que está essa parafernália aí, cada vez mais escolas aumentando a carga horária de aula, cada vez mais creche, porque as mães precisam trabalhar para sustentar um, para ficar todo, não sei, não vou entrar no mérito. Vocês estão delegando a vida de uma criança para o Estado. O Estado não tem que ser pai do filho de vocês. Ele não dá conta nem do que é para ele fazer, vai dar conta do filho da gente. Então, a minha mensagem é o quê? Cada um faça o seu papel. Se não quer fazer, não tenha filho. E não venha com essa conversa de que, ai, não deu, não sei, e um monte de desculpa. Gente, hoje em dia tem 1001 métodos de se evitar filho. Tá? Não fique empurrando para a sociedade uma carga sua, uma carga nossa. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, longe disso, mas eu abri mão de estudar, de trabalhar para cuidar de 4 filhos. Por quê? Porque minha mãe não tinha condições financeiras, físicas, psicológicas. Minha mãe não tinha condição de educar meu filho. Meus filhos, ela poderia dar uma olhada ali. Mas levar no dia a dia ali uma criança dá trabalho. Minha mãe não tinha. Como eu falo hoje para meus filhos, eu não tenho condição de cuidar de neto. Porque ser vó falar, ai, vó é mãe pela segunda vez. Gente, isso é uma bobagem. Vó não é mãe pela segunda vez. Ela é uma espécie de mãe sem responsabilidade. A avó não tem responsabilidade de levar o filho neto no médico, neto na escola, em reunião de neto na escola. Se não tem outro jeito, eu não sei, cada um é cada um. Mas não tenha a responsabilidade, não jogue em cima de pai e mãe. Se puder evitar, de avô e avó, se puder evitar, evite. Porque o filho é seu. Nem que você esteja em estado terminal, doente, de saúde, você tem que dar conta daquilo que você fez. Filho, é responsabilidade sua. Eu estou vendo muitos avós aí atolados, sobrecarregados, porque tem um neto ali, a manutenção de um neto. Por N motivos, porque o pai não ajuda, porque a criança nasceu com problema. Então, nesse quesito, o principal é a paternidade, que o homem já pula fora. Já deixa no contexto para a mulher sozinha cuidar dessa criança. Aí vem uma criança problemática, doente. A mãe tem que sair para trabalhar para cuidar dessa criança. Tá? Tem carga horária, que nem eu falei, de escola. Aí a criança depois começa a desenvolver os traumas, que a gente não sabe de onde vem, procura lá atrás, né? Lá na raiz de onde vem o trauma da criança, de ter crescido sem um pai. Aí a escola põe umas datas que eu acho uma idiotice, de dia de pai, dia de mãe, sabe? Eu acho isso uma imbecilidade. Mas não sou eu que vou mexer nessa ferida, não. Porque a maioria hoje ou não tem um pai ou não tem uma mãe. Então eles pensam naquele que tem, mas não pensam naquele que não tem. E que está magoando, que está ferindo essa criança. Tá? Eu vou deixar essa mensagem hoje aí com vocês. Vocês releiam o texto. Deus é o Pai, tá? E o Pai da verdade. Que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o diabo é o pai da mentira. Então, não tem uma terceira via. Não tem uma terceira via. Não existe
Ai, o pai não sei do que, a mãe, eu vejo muito isso em relação a Maria, outras santas. Ai, é porque Maria é mãe, ó, pode ser mãe sua, a minha não é, vocês me perdoam. Maria foi escolhida por Deus porque Deus achou nela graça e santidade. Mas ela não é minha mãe, não. A minha mãe foi a Dona Idalina, ela já faleceu. Meu pai, eu tive o pai aqui terreno e o pai celestial. Pai eu tenho dois, mãe não tem não, tá? Fica essa mensagem para vocês aí, na paz do Senhor Jesus. Um bom domingo a todos.